Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso encontro sobre a história da Igreja, sexto encontro. Vamos trabalhar a reação hebraica. Já no tempo dos reis de Israel, o Reino do Norte existiu do ano de 926 a.C. a 722 a.C. Teve uma duração de 204 anos, e o Reino do Norte foi destruído pela Síria em 722. O Reino do Sul, Reino de Judá, começou a existir no ano 930 a.C. e foi destruído em 586 a.C. Teve duração de 344 anos. Foi destruído pela Babilônia. Neste período dos reis, o paganismo do Egito e da Síria se tornou uma tentação perigosa para Israel. No governo dos Seleucidas, estado de cultura grega que existiu após a morte de Alexandre Magno, que morreu no ano 323, durou de 323 até o ano 64 a.C. Depois, sob o poder de Herodes o Grande, que nasceu no ano 72 a.C., que governou entre os anos 37 a.C. a 4 a.C. É aquele que Lucas narra, né, e também Mateus narra no Evangelho. E sobre os romanos que dominaram a região de Israel, 63 a.C. Nós vemos uma tentação ao paganismo, muito presente e forte na região. A região de Israel estava isolada no Império Romano, esse império que domina o mundo grego, que ameaçava absorver o judaísmo, a religião dos judeus, né, que vai se sustentar somente lutando contra a invasão de toda parte do helenismo, do mundo grego, que penetrava na região e pressionava então o povo de Israel. O judaísmo enfrentou essa ameaça com todas as suas forças, né? Se isolando, fechando em si mesmo, restringindo a vida judaica a seu Deus Javé, a Torá, a lei e a aliança e as promessas que sustentava, né, fazendo com que o povo então se resistisse a essa cultura que queria destruir, né, a concepção de Israel, a sua identidade de povo eleito. Para o judeu, todos os pagãos são impuros. Qualquer contato com eles implica uma impureza religiosa. Para que Pedro pudesse ir à casa do centurião Cornélio, Atos 10, que vivia em Cesareia, cidade pagã, e tomar alimento com ele, só acontecerá através de uma intervenção divina, que por meio de um sonho, que se repetiu 3 vezes, né, convidando para que ele fosse encontrar Cornélio. Neste encontro, Pedro irá introduzir os pagãos na igreja. Pedro se apresenta a Cornélio dizendo: sabeis que é proibido a qualquer judeu juntar-se a pessoas de outra raça ou visitá-las. Mas a mim Deus ensinou que eu não considere profano ou impuro nenhum homem. Atos capítulo 10, versículo 28. Pedro, depois deste encontro, vai a Jerusalém. E lá vem interrogado sobre sua conduta. Você entrou na casa de um incircunciso e comeu com ele? Atos capítulo 11, versículo 3. Pedro narra de novo a visão que teve em Jope, Judeia, e como a visão o iluminou. Atos capítulo 11, versículo 5 a 18. Fora de Israel, os judeus mantinham essa regra, a custo de penosos sacrifícios. Sabemos que alguns sacerdotes enviados a Roma pelo procurador Félix, a fim de sustentar a causa judaica em Cesareia,
né? Comiam somente figos e nozes, para evitar a contaminação pelos alimentos pagãos. Encontramos isso na obra de Flávio Joséfo, historiador judeu, no seu livro sobre vida, né? A vida de Joséfo, capítulo 3. Os livros sagrados forneciam exemplos aos judeus de manter a separação para com os pagãos. Foi assim que os 3 jovens da Babilônia rejeitaram comer alimento que vinha da mesa do rei. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Na região de Israel, invadida pelos pagãos, os zelosos não acreditavam de poder defender-se do risco contínuo de contaminar com o contato com os pagãos, senão construindo um muro de preconceitos e preceitos em torno dos fiéis para não se contaminarem com os pagãos. Os doutores da lei, os fariseus, os rabinos se esforçavam de geração em geração a fim de tornar essa proibição mais espinhosa e radical. A jurisprudência se torna desconfortável e incômoda, não só em sua aplicação, no conhecimento, a ponto que os não iniciados, isto é, o povo da terra, eram considerados violadores e o contato com eles era declarado impureza. Essa atitude do judeu, como povo puro, e os pagãos, como impuros, cria um ambiente de animosidade. Os judeus afirmavam: este povo que não conhece a lei é maldito. João capítulo 7, versículo 49. E os ignorantes responderão ao desprezo judeu com ódio. Rabino Akiba, que foi no 2º século depois de Cristo um dos mais famosos rabinos do judaísmo, narra que quando era ainda desconhecedor do farisaísmo, dizia: se estivesse um desses estudiosos fariseus por perto, eu o morderia como se morde um burro, até lhe quebrar os ossos. Obra do Pessahim, 49b. Este é o 3º tratado do Seder Moed, da Mishnah e também do Talmud. Estes conflitos dolorosos para a consciência judaica não devem ser desprezados, tendo em vista Jesus histórico e os apóstolos que fazem entender a pregação de Jesus. Paciente e reservada, de uma clareza decisiva. Veja em Marcos capítulo 7, do versículo de 1 a 23, sobre a questão do puro e impuro e dos alimentos. Esse discurso de Jesus irá escandalizar os fariseus, Mateus capítulo 15, versículo 12. O povo ficará surpreso e admirado, e às vezes até perturbado. Mas os mais atenciosos fiéis terão a certeza de que o mestre deles possui vida eterna. Podemos ver um judeu, Bieloblozi, que escreveu na Enciclopédia Judaica, volume 2, de 1928. O cristianismo no início gerou entusiasmo e provocou no povo hebreu esta libertação da cadeia farisaica. Os métodos de combate dos fariseus exasperavam, irritavam o povo da terra, os pagãos, enquanto os fariseus consideravam os saduceus como adversários. Mas ambos desprezavam o povo da terra, aquele que não era judeu. Considerava este povo uma classe inferior. O isolamento que separava os cultos do povo simples fez cair este num estado de completa ignorância. Tal separação contribuiu para fortificar a seita dos cristãos. Seita naquele tempo não tem o sentido que tem hoje sociologicamente. Seita é uma variante do judaísmo.
era visto como uma variante. Junto aos cristãos, o povo da terra e os simples encontravam acolhimento diferente dos fariseus, que viam neles repulsa e hostilidade. Diante da fidelidade à lei, o cristianismo não exigia de seus fiéis as exigências pedantes dos fariseus. A fidelidade a Deus. O judeu, tendo horror a qualquer impureza, criava um temor doentio, um espírito de casta separados, e defendia Israel de todo o contágio da idolatria. No livro de Judite, capítulo 8, versículo 18, se lê: Não existe mais hoje nenhuma tribo, nenhuma raça, nenhuma família, nenhuma cidade que tenha adorado deuses feitos por mãos humanas, como acontecia outrora no passado. Essa intransigência é tão rigorosa que Herodes teve de tomar cuidado para que suas moedas não trouxessem alguma imagem de homem ou animal, nenhum emblema ou palavra que possa ter suspeita de idolatria. Ele, na verdade, desafia a fé popular, fazendo colocar no cume do templo uma águia de ouro. Mas os sabinos provocaram levante. A águia foi derrubada. Os sabinos que fizeram isto foram queimados na fogueira vivos. E o povo irá honrá-los como mártires. Pilatos, explodiu esta indignação e revolta por ter feito entrar em Jerusalém as tropas, trazendo as imagens dos imperadores. Ele irá ceder depois de longa resistência, fazendo conduzir as insígnias dos imperadores de Jerusalém para Cesareia, uma cidade pagã. Flávio Josefo nos diz na Antiguidades Judaicas, livro 3, capítulo 1, do número 55 a 59. E também na Guerra Judaicas, livro 2, capítulo 9, os parágrafos 2 e 3. O israelita, para aderir com todas as forças a seu Deus, todo dia, no início de sua oração, repete o Shema. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor Deus nosso é o único Senhor. Essa é a centralidade da fé judaica, é o dogma judeu. E é também a base e fundamento da fé cristã. O escriba pergunta a Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus responde, Marcos capítulo 12, versículo 29. Escuta, Israel, o Senhor Deus nosso é o único Senhor. Tu amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. O breve relato de Jesus ocorre na última semana de vida dele. Isto acontece no templo, no meio de tantas controvérsias entre Jesus, os fariseus e os mestres da lei. O cristianismo, religião dos pobres. Jesus enfrentou uma realidade do seu tempo, a pobreza. Se a religião hebraica era vivida em espírito e verdade, que um escriba fiel a Deus podia viver, será encontrado entre os pobres e humildes que procuravam circundar Jesus. Existiam na época de Jesus homens como Natanael, era um israelita de verdade, sem falsidade. João 8, capítulo 8, versículo 47. Havia muitas pessoas que tinham fome e sede da palavra de Deus, que para entendê-la, esqueciam a bebida e o comer, e seguiam Jesus sem provisão, no deserto. No afã de conhecimento, de ser acolhidos e saciados em suas necessidades essenciais, de saúde e sofrimento. Havia os apóstolos que abandonavam tudo para seguir Jesus.
com Maria de Betânia, que quebrou o vaso de alabastro para colocá-lo na cabeça de Jesus. Alabastro era um dos perfumes mais preciosos. Durante o ministério de anúncio do Reino de Deus, o Evangelho, os cristãos fizeram sacrifícios de seus bens. Algumas pessoas consagravam sua vida para seguir Jesus, embora esses não foram muitos. Muitos resistiam a Jesus devido à preocupação pelos bens terrenos, como foi o caso do jovem rico, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 31. Muitos viveram sua vida recebendo a semente do semeador, mas essa semente foi sufocada. O grande mandamento do amor a Deus com todas as forças encontra impedimento quando a alma está absolvida de tantos cuidados passageiros. Como se pode amar o próximo como a si mesmo quando se coloca o sustento da vida no dinheiro, tornando-se assim um servo infiel? Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. No tempo de Jesus havia tantos pobres, desprovidos de justiça, de sustento. Tantos pobres sem instrução da lei e do conhecimento. Uma elite existia naquele tempo que tentava manter o poder, deixando o povo na ignorância, na necessidade. Eram como ovelhas sem pastor. Era uma época de intensos conflitos, como vimos, de muito sofrimento para o povo de Israel. Neste contexto aparece Jesus anunciando o Evangelho. Assim, o cristianismo foi visto como a religião dos pobres, dos desvalidos, porque eram essas pessoas que admiravam Jesus, que recorriam atrás de Jesus, que buscavam o que Jesus podia dar, onde se manifestavam os sinais do reino, para confirmar a verdade da palavra de Jesus. Mas mesmo assim, as autoridades não ouviram Jesus, não se comoveram com Jesus, não se interessaram por Jesus, porque tudo aquilo que Jesus fazia se opunha àquilo que os fariseus, escribas e as autoridades pregavam. O cristianismo nasceu entre os pobres e também daquele pequeno grupo que renunciou tudo para seguir Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.